bússola no erguimento da paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. São palavras de Jesus que encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 5, item 9. E Emmanuel vai comentar esta frase de Jesus. Efetivamente, precisamos dos artífices da inteligência habilitados a orientar o progresso das ciências neste planeta. Necessitamos, porém, e talvez mais ainda, dos obreiros do bem, capazes de assegurar a paz no mundo. Não somente daqueles que asseguram o equilíbrio coletivo, mas de quantos se consagram ao cultivo da paz no cotidiano. Dos que saibam ouvir assuntos graves, substituindo-lhes os ingredientes vinagrosos pelo bálsamo do entendimento fraterno. Dos que percebem a existência do erro e se dispõem a saná-lo, sem alargar-lhe a extensão com críticas destrutivas. Dos que enxergam problemas procurando solucioná-los em silêncio e sem conturbar o ânimo alheio. Dos que recolhem confidências afetivas sem passá-las adiante. Dos que identificam os conflitos dos outros, ajudando-os. Dos que desculpam ofensas, lançando-as no esquecimento. Dos que pronunciam palavras de consolo e de esperança, edificando fortaleza e tranquilidade. Dos que apagam o fogo da rebeldia ou da crueldade com exemplos de tolerância. Dos que socorrem os vencidos da existência sem acusar os chamados vencedores. Dos que trabalham sem criar dificuldades para os irmãos do caminho. Dos que servem sem queixas. Dos que tomam sobre os próprios ombros toda a carga de trabalho que podem suportar no levantamento do bem de todos, sem exigir a cooperação do próximo para que o bem de todos sempre prevaleça. E conclui Emmanuel: paz no coração e paz no caminho. Bem-aventurados os pacificadores, disse-nos Jesus, uma vez que todos eles agem na vida, reconhecendo-se na condição de fiéis e valorosos filhos de Deus. Aproveitar estes momentos para nos conectarmos com os planos superiores da vida. Libertemos as nossas mentes dos problemas do dia-a-dia que nos ocupam e que não nos permitem tantas vezes pensar na verdadeira essência da vida. No nosso propósito de vida, no reconhecimento que temos dentro de nós do bem e do mal, das consequências das nossas escolhas. Aproveitemos assim estes momentos para obter dentro de nós a paz interior que tão bem nos faz, que é mesmo o bálsamo para todos esses problemas do cotidiano. A paz, a serenidade e a harmonia. Agradecemos-te, Senhor, Criador do Universo, a oportunidade da vida, a oportunidade que temos de receber estes sábios conhecimentos
os espíritos que nos permitem a nossa evolução moral nesta vida, nesta existência. Pedimos-te pela paz do mundo, que sabemos que se inicia construindo a paz dentro de nós mesmos. E por isso, Senhor, também te pedimos que de uma forma pequenina, humilde, possamos contribuir para essa paz. Agradecemos-te que nos auxilies, como sempre o fazes, Senhor, no nosso caminho de evolução, que sabemos, que temos a certeza que nos vai levar à felicidade eterna, como nos prometeste. Estamos aqui reunidos, Senhor, em Teu nome e em nome do nosso querido irmão maior, Jesus, que nos deixou as mensagens, que nos deixou o caminho, a rota que podemos e devemos seguir se queremos continuar no Teu caminho. Graças vos damos por tudo, Senhor, e pedimos-te que fiques connosco, querido Mestre, que fiques connosco para que nos intuas, para que nos abras o pensamento e as mentes e que possamos assim compreender melhor as tuas mensagens. Muito obrigada. Início às nossas reflexões de hoje. Leram certamente este excerto que aqui trouxemos deste livro que é fantástico, que se chama Dissertações Mediúnicas, em que Emmanuel fala sobre vários assuntos, incluindo sobre as civilizações e a evolução do mundo. E, de facto, chamo-vos a atenção que eu só trouxe aqui um trecho, mas este livro foi editado em 1937 e vejam a atualidade de tudo isto. A civilização em crise, organizada para a guerra e vivendo para a guerra, há de cair inevitavelmente. Mas o futuro nascerá dos seus escombros para viver o novo ciclo da humanidade, sem os extremismos antirracionais da justiça económica. É exatamente esta fase em que nós estamos. E sempre, como a doutrina espírita nos ensina, a palavra consoladora, não duvidemos dentro da nossa certeza incontestável, ele não tem qualquer dúvida. O futuro humano pertence à vitória do Evangelho, ao amor, à fraternidade e a todas as virtudes que iremos desenvolver certamente num futuro muito próximo. E para isso é preciso que entendamos bem o que estamos de facto a estudar, porque é uma oportunidade única de facto termos ainda nesta fase de transição e tão conturbada da Terra, temos oportunidade de perceber o que isso significa. E por isso eu coloquei aqui que a agenda de hoje é analisar os ensinamentos dos Espíritos. Porque o que está hoje aqui em estudo chama-se a lei da distribuição. E se nós dissermos isto, vou estudar a lei da distribuição, isto parece assim um pouco estranho, não é? Mas como é que nós conseguimos
entender a lei da destruição. Então Deus, no seu infinita justiça, bondade e misericórdia, manda situações que vão causar a destruição. Mas porquê? O que é que isso quer dizer? E, portanto, nós vamos entender ao longo deste, espero eu, que era o meu objetivo, o significado da lei da destruição e, sobretudo, a sua finalidade. Porquê é que existe uma lei da destruição? Mas, então, vamos começar, claro que isto já foi falado na semana passada, mas convém sempre nós fazermos um ponto da situação, porque não sei se todos estiveram aqui. E, portanto, se pensarem bem, tudo aquilo que os nossos olhos abrangem, os nossos olhos físicos, portanto, aquilo que também é físico, que é matéria palpável e tangível, tem ciclos. Nasce, morre, desenvolve-se e desaparece, para depois voltar a nascer. Assim é com os seres vivos. Nascem, crescem, desenvolvem-se e chegam ao termo das suas vidas. Assim é com até mesmo as estações do ano, a própria natureza, não é? Que na primavera se desenvolve, floresce, depois vem o verão, colhem-se os frutos, depois vem o outono, começa então, de facto, a natureza a entrar numa fase de hibernação, no inverno, não é? Onde depois ganha, digamos assim, a energia e o poder de voltar a florescer na primavera. Portanto, tudo isto são ciclos. Os ciclos da lua, as marés, não é? E quem sabe mais e quem gosta dessas coisas, os ciclos e as eras que marcam a história do nosso planeta. Portanto, tudo isto é cíclico. E eu estou a falar do ponto de vista físico, não é? O que perdura? Alguém quer dar assim uma ideia? O que é que perdura? O que é que não desaparece? As nossas memórias, as nossas emoções, os nossos sentimentos, certo? Bom, é só uma pequena introdução para começarmos a entrar então nisto que é a compreensão da lei da destruição. E reparem o que é que nos diz os Espíritos logo no início deste capítulo. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O que chamais de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Portanto, já se vai levantando aqui a ponta do véu. E, portanto, estas são reflexões nossas. É que, de facto, a visão mais alargada da existência, se nós pensarmos não só na vida física, mas também na vida espiritual, né, e levando o nosso pensamento, já nos permite compreender, não é? Porque entendemos que a vida, de facto, é um ciclo, como já vos disse, e que a vida terrena é apenas uma pequena parte da vida do espírito que, como já sabem, é imortal. E, portanto, a destruição é um instrumento de renovação. E, sobretudo, é este instrumento de renovação que vai auxiliar uma lei ainda mais importante, sob o meu ponto de vista, que é a lei do progresso. Porque o objetivo é nós, aqui na Terra, qual é o nosso propósito de vida? O que é que nós estamos aqui a fazer? Evoluir. Mas dizem isso cá dentro, com sentido? É que é mesmo isso. Mas não é um objetivo fácil. Não é? Não é fácil.
Portanto, muitos parabéns, de facto, a nossa evolução é o que nos traz cá, evoluirmos sob o ponto de vista intelectual, através do conhecimento, como estamos a fazer agora, mas fundamentalmente evoluirmos do ponto de vista moral. E, portanto, pormos em prática no nosso cotidiano, no nosso dia-a-dia, tudo aquilo que vamos aprendendo, não é? Ao longo da nossa vida, sob todas as formas, o que ouvimos, o que lemos, certo? Mas é preciso, de facto, ter esta noção. Primeiro, um pequeno passo já é bom, não é? Portanto, não podemos também desanimar e dizer assim, isso é muito complicado, meu Deus, espíritos perfeitos, nunca mais, nem nesta vida, nem daqui a 100 anos. Não é assim. Porque, de facto, a progressão do homem dá-se de forma lenta, mas tem que ser sólida, passo a passo. Porque o tempo, para nós, é um tempo diferente da vida do espírito imortal, não é? Estamos a falar do infinito, da eternidade. Eu própria confesso que é um conceito de tal forma abstrato que é difícil não só de vos explicar, como eu também de entender, porque se eu o entendesse, explicar-vos-ia com todo o gosto. Mas é difícil, porque nós não estamos habituados a falar na eternidade. Quer dizer, nós falamos, mas entender... Dizemos que Deus é eterno, dizemos que o Espírito é eterno, mas a eternidade para nós ainda é um conceito difícil. É evidente que à medida que vamos evoluindo, vamos entendendo melhor todos estes conceitos. Mas pronto, continuando, para não nos afastarmos do assunto, então a destruição é um instrumento de renovação. Se nós, em vez de lei de destruição, lhe chamássemos lei da transformação, já estávamos aqui todos muito mais satisfeitos. Certo? Mas eu vou-vos pedir outro esforço. É que se lembrem quando é que o livro dos Espíritos foi escrito. Já lá vai muito tempo. Certo? Nós hoje até estamos na linguagem dos emojis, não é? E da linguagem que comunicamos e sem pontuação, sem nada, não foi nada disso que aprendemos. Portanto, vejam também que temos que nos adaptar àquilo que foi escrito há 200 anos atrás, quase. Está bem? Bom, portanto, a lei da destruição, podemos transformá-la, podemos transformar e dizendo a lei da transformação, assim como a lei do progresso também podemos chamar a lei da evolução, e se calhar também percebemos melhor, está bem? No fundo são sinónimos. Então a lei da destruição ensina tudo o que nasce, se transforma, se renova, para que a criação divina possa continuar a avançar. E quando falamos de criação divina, falamos de tudo, não só dos seres vivos, como dos seres minerais, como da parte da natureza, entendem? De tudo que foi criado, do universo. Nada é destruído no sentido absoluto. Isto também é muito importante. Nada é destruído no sentido absoluto. As formas desaparecem, mas o princípio vital e o princípio inteligente permanecem. Portanto, o que é que desaparece? A parte física, aquilo que vemos, o que é tangível. E, portanto, os princípios da imortalidade da alma e da reencarnação vão também ensinar-nos que o que se passa em todas estas revoluções, digamos assim, neste caso do planeta, não são injustas, são justificadas. E vamos ao longo deste trabalho perceber porquê. Quando alguém tiver dúvidas, se quiser levantar a mão, está bem? Pronto, continuemos. Então, fizemos aqui uma distinção, até porque o capítulo fala disso, sobre aquilo que é uma destruição natural e a destruição que é causada pelo homem. O que é uma destruição natural? Foi aquilo que já vos disse, não é? Os seres vivos nascem, crescem e morrem. É a morte biológica, ou se quiserem, a morte do corpo físico.
os fenómenos naturais, não é? As tempestades, as chuvas, as inundações, os ventos, tudo isso leva a que a própria Terra se modifique, não é? Do ponto de vista até geológico, como já estudaram isso ainda na escola, não é? Aquela teoria das placas, as placas que se foram dividindo e se formaram a Europa, os diferentes continentes, quando no início era só apenas um continente, não é? E depois, pela própria revolução dentro do núcleo da Terra e todas aquelas ações geológicas, essa Terra, esse continente único, foi-se partindo, digamos assim, dividindo e afastando-se uns dos outros, criando os continentes que hoje conhecemos. Ok? Portanto, tudo isso são eras. Porquê? Porque originou que diversos animais vivessem numa determinada época, mas deixassem de ter condições para viver, não é? Como foi, por exemplo, o caso que toda a gente conhece dos dinossauros, dos mamutes e isso, são espécies de seres vivos que desapareceram porque pura e simplesmente deixaram de ter condições para continuarem a existir na Terra. Mas, por seu lado, deram origem a outros seres vivos, seguindo aquilo que nós estudamos da lei de Darwin. E também já agora não podia deixar de falar do Lavoisier, que também foi um químico em 1750, por aí, que diz que nada se perde, tudo se transforma. Não é? Reparem que ele já tinha estas noções da evolução. Portanto, voltando ainda à nossa conversa, destruição natural, então temos a morte biológica, os fenómenos naturais que já vos falei, o final de ciclos terrestres. E no livro dos Espíritos, neste capítulo da lei da destruição, é o que os Espíritos chamam os flagelos destruidores. E, portanto, são necessários ao equilíbrio e à evolução da criação. Certo? Todos de acordo? Ok. Agora, a destruição causada pelo homem é que já é outra situação completamente diferente. Porque esta destruição, como as guerras, a violência, crueldade, porque é a crueldade que é descrita neste capítulo, não é? Podemos substituí-la hoje por violência. É exatamente a mesma coisa, adaptada aos dias de hoje. Assim como os crimes diversos contra a pessoa e a sociedade também estão no livro dos Espíritos descritos como o assassínio, o duelo e a pena de morte. E depois temos aqui uma situação que é a devastação ambiental. E porquê é que esta destruição acontece? Acontece devido à ignorância moral do homem. Certo? Como vamos depois ver ao longo, se chegarmos lá, ao longo desta exposição. E, portanto, vamos começar pelos flagelos destruidores. E vamos estudar, então, estas questões 737 a 741, em que, como sabem, é sempre Allan Kardec que põe as perguntas e são os espíritos que respondem. E então Kardec pergunta: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Esta é a primeira pergunta que se põe, não é? Mas para quê? Porquê é que isto acontece? Olhem o que eles respondem, os espíritos. Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? Que em nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? E depois diz: é preciso que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Portanto, a destruição é uma necessidade. E é uma necessidade porquê? Porque nós ainda não conseguimos evoluir através de outro tipo de, como eu diria, de estímulos que não seja o sofrimento e a dor. Não é?
Nós ainda não estamos preparados. Podemos achar que somos muito espertos, que estamos muito evoluídos, mas efetivamente não estamos. Estamos mais próximos da retaguarda da vida, não é? E continua. Apreciais os resultados somente do vosso ponto de vista pessoal. Não é? Daí os classificais como flagelos, pelo prejuízo que nos causam. Portanto, tudo isto é material. Não é? Nós causam-nos prejuízos materiais, são-nos retirados bens materiais. Essas destruições são necessárias para o começo mais rápido de uma melhor ordem das coisas, para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Ou seja, se não fossem estes estímulos, não é, que são-nos dados e que podemos considerar como provas, a nossa evolução espiritual seria ainda mais lenta. E não é difícil de perceber se estudarmos o povo, a humanidade na altura de Jesus. Infelizmente, ainda não evoluímos assim tanto e já passaram mais de 2000 anos, quase a caminho do 3º milénio, não é? E a nossa evolução intelectual, sem dúvida, moral. Vejam o que está a acontecer agora neste período de transição da guerra, não é? O que está a acontecer, quer dizer, de facto, a guerra existe. Os espíritos vão-nos dizer mais à frente que a guerra também é necessária, mas que é feita com humanidade. E eu pergunto-vos, nós estamos a fazer a guerra com humanidade? Estamos a tratar as vítimas da guerra com humanidade, como nos dizem os espíritos, que acontecerá nas sociedades mais evoluídas? Não. Vou dando assim estas coisas para refletir. Na questão de 738, para conseguir a melhoria da humanidade, podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? E a resposta dos espíritos é sim. E o que é facto é que emprega-os todos os dias, pois deu a cada homem os meios de progredir através do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem não aproveita esses meios. E como não aproveita esses meios, torna necessário que seja punido no seu orgulho e que sinta a sua fraqueza. Porque só assim é que o faz pensar, parar, pensar, refletir, para depois mudar a sua atitude perante a vida. Às vezes nem assim. Às vezes nem assim. E insiste Allan Kardec, mas nesses flagelos tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Isso será justo? E respondem os espíritos, durante a vida o homem tudo refere ao seu corpo. Não é? Portanto, aqui significa que o homem atende apenas ao que é material. Entretanto, depois da morte, pensa de maneira diferente. Já aqui estudamos livros que nos que nos chamam a atenção para isso, não é? Como alguém quer dar um exemplo? Não. Até o livro Voltei, que estivemos aqui a ler, e outro que toda a gente conhece, da vida depois da morte. Não? Ora, a vida do corpo pouca coisa é. E pouca coisa é, já vimos, porque um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Portanto, a vida, ele está-se aqui a referir, quando diz que pouca coisa é, significa que é por pouco tempo, não é? E lá está, já percebemos que o tempo dos espíritos não é igual ao tempo dos homens, é diferente. E, portanto, olhando a vida como um todo, na vida espiritual e a vida material, nada são, a vida ocupa de facto um ponto muito pequeno, a vida terrena, a existência terrena é um ponto muito pequeno, lá está, abstraiam-se e pensem na eternidade. E continuam os espíritos.
Nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses. Portanto, imaginem, não é? Que uma vida tenha 85 anos, para eles é como se fosse dias ou meses. De que tanto vos queixais, representam o ensino que vos servirá no futuro. Então, o que é que nós podemos concluir daqui? Que os sofrimentos são temporários e que têm fundamentalmente uma ação educativa. Continuando com a mesma pergunta, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso nesses flagelos, se isso será justo? E os espíritos continuam a responder. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo, lá está, que são imortais, formam o mundo real, aquele que é a verdadeira vida. Esses é que são os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude, de todos os seus cuidados. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. E até fazem aqui uma comparação entre, por exemplo, um comandante, não é? Que tem um exército com os seus soldados e o que é que de facto preocupa o comandante? São os soldados em si ou os uniformes que se estragam e que se rasgam durante a guerra? São os soldados, obviamente. E estes uniformes significam o nosso corpo físico. E os soldados em si significam o nosso espírito, a nossa alma. Portanto, nós entendemos tudo isto através dos princípios da imortalidade, do espírito e da reencarnação. E pergunta a Kardec, mas nem por isso deixa de haver vítimas desses flagelos. E eles continuam. Se considerasses a vida terrena tal como ela é e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância darias a isso. Portanto, eles recalcam esta ideia de que a vida terrena é apenas uma pequeníssima parte da vida do espírito. E continuam. Em outra vida, essas vítimas, as vítimas dos flagelos, encontrarão ampla compensação dos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Temos um capítulo do livro do Espiritismo segundo, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que se refere apenas à justiça das aflições. Então vamos ver o que diz Kardec, a nota dele sobre estas perguntas que ficaram para trás. Ninguém escapa à morte, isso é verdade. Venha ela por um flagelo ou por uma causa comum, desde que seja soada a hora da partida. Portanto, chegando a hora, vamos todos de uma maneira ou de outra. Em caso de flagelo, a única diferença é que maior número parte ao mesmo tempo. Pensarmos assim, é verdade. E agora reparem nisto que é importante. Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a contemplar toda a humanidade, esses terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Portanto, cá está o pedido que vos fiz no início, de alargarmos a nossa mente e pensarmos na vida, não só na vida terrestre, mas na vida no seu todo, em que, obviamente, a vida espiritual constitui a grande parte do espírito. Como sabem, a partir de um determinado grau de evolução, já não são necessárias as reencarnações, não é? Porque em cada encarnação, como já vimos, o objetivo é aperfeiçoar-nos. Mas chegará um ponto, não sei se daqui a 5.000 anos, 100.000 anos ou 1 milhão de anos, estaremos de facto num estadio já tão elevado espiritualmente que não necessitamos de passar por mais provas. Certo? Já estamos espíritos puros. Cada um chegará lá a seu tempo.
Pergunta outra vez Kardec. Os flagelos destruidores têm alguma utilidade do ponto de vista físico? E os espíritos respondem que sim, porque modificam toda uma região. Sabemos disso, ainda há um bocado falamos. Mas que, de facto, o bem dessas alterações da região virá só para as gerações vindouras. Pergunta Kardec, serão os flagelos provas morais para o homem, porque o confrontam com as mais aflitivas necessidades? E o que é que dizem os espíritos? Que sim, os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação perante a vontade de Deus. E, para além disso, oferecem-lhe oportunidade de manifestar os seus sentimentos de generosidade, de desinteresse e de amor ao próximo. Porquê? Porque auxiliam as vítimas dos que sofreram os flagelos. E isto, se não estiverem dominados pelo egoísmo. Não vos faz lembrar nada? Não é? E entra-nos pela televisão todos os dias aquelas notícias terríveis e nós achamos mal, mas não fazemos muito. Pergunta de Kardec. É dado ao homem evitar os flagelos que o afligem? Respondem os espíritos. Em parte, sim, mas não como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. E nós sabemos que, de facto, muitos dos nossos sofrimentos na nossa vida são devidos aos nossos próprios erros, às nossas más escolhas. Certo? Pois é. À medida que adquire conhecimentos e experiência, o homem vai podendo preveni-los, se lhes souber pesquisar as causas. Então, o que é que nós podemos concluir aqui? O que é que nos ensinam aqui os espíritos? Que os flagelos destruidores desaparecerão à medida que o homem evoluir espiritualmente. E depois os espíritos, ainda continuando a esta pergunta de Allan Kardec, se é dado ao homem evitar os flagelos, dizem que entre os males que afligem a humanidade nós temos dois tipos de flagelos. Temos aqueles que são de caráter geral, ou seja, aqueles que atingem grande parte da humanidade, e depois temos os de origem individual, que atingem apenas o homem. É evidente que os que atingem uma sociedade também atingirão o homem de alguma forma. E diz Kardec, na primeira linha dos flagelos destruidores, e reparem que ele diz isto, naturais e alheios à ação do homem, naturais e alheios à ação do homem, coloca-se a doença, a fome, as inundações e as intempéries fatais às produções da terra. Só que, de facto, Allan Kardec era um homem otimista e dizia que, porém, o homem tem encontrado na ciência as obras de engenharia, no aperfeiçoamento da agricultura e no estudo das condições higiênicas, meios de impedir e atenuar muitos desastres. Isto é verdade, mas isto diz respeito a quê? À parte intelectual e ao desenvolvimento intelectual do homem, certo? E diz então Kardec, o que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material e pelos seus próprios cuidados de sobrevivência quando souber aproveitar todos os recursos da sua inteligência? Não é? Porque ele não tem dúvida nenhuma, nem nenhum de nós aqui tem, que a inteligência do homem se foi desenvolvendo ao longo de todo este tempo e que hoje em dia, de facto, dispomos de muitos instrumentos que nos permitem viver e ter uma qualidade de vida muito melhor do que há até no tempo do Kardec, e então, relativamente ao tempo de Jesus, nem é preciso dizer. Reparem as pestes
que havia, que faziam aquelas mortandades na altura da Idade Média, deviam-se a não haver, por exemplo, condições sanitárias nenhumas, não é? As pessoas deitavam tudo para o meio da rua, os lixos e tudo aquilo que estão a pensar de mal, não é? E corria aquilo tudo no meio das ruas, portanto, condições higiênicas zero, devia ser muito difícil. Os odores também não deveriam ser muito agradáveis, mas pronto, era assim que eles viviam e de facto também tudo isso se foi mostrando na própria evolução da medicina, mas fundamentalmente esta questão da saúde pública é muito importante no desenvolvimento das boas condições para que até a sobrevivência e a idade média de vida se fosse alongando e hoje está nos 85 anos, nesta altura devia ser 30, 40, por aí, não é? Pronto, então se ele já melhorou muito do ponto de vista, melhorou muito as suas condições de sobrevivência, como acabamos de falar, pondo em ação a sua evolução da sua inteligência, mais ainda quando souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com os seus semelhantes. Portanto, quando ele começar ele, homem, começar a desenvolver o seu sentido moral. Então, lá está, podemos concluir na mesma que os flagelos destruidores desaparecerão à medida que o homem evoluir espiritualmente. E agora vamos fazer aqui uma pequena pausa para eu beber água enquanto vocês refletem que vos deixamos aqui. Afinal, o que é que nos ensinam os espíritos com o que estivemos a ler até aqui? Estas são as minhas reflexões. A ter uma visão mais alargada da vida, que é a tal vida verdadeira, que é a vida espiritual. Eles disseram, se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a contemplar toda a humanidade. Portanto, em primeiro lugar, para nós entendermos estas leis de destruição, de progresso, elas são 10, estão na terceira parte do livro dos Espíritos. Para entendermos tudo isto, temos que elevar o nosso pensamento e ver, de facto, a humanidade de uma forma diferente. E qual é o principal objetivo da vida terrena do Espírito? Já aqui dissemos, não é? É a evolução. E eles também dizem isso. A destruição é uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos. Portanto, é preciso um agulhão, não é? Um estímulo e, sobretudo, um estímulo negativo para nos fazer sofrer e que esse sofrimento seja a alavanca para que nós melhoremos do ponto de vista moral. Às vezes, quando desperta mais solidariedade no ser humano, não é? Certamente. Então perguntamos, se o que é necessário é evoluir, como é que se faz essa evolução? Vencendo as provas terrenas. Mas qual é o objetivo, então, das provas terrenas? É aprender com os erros cometidos e com o sofrimento resultante. Com os erros e com o sofrimento. Refletindo nos ensinamentos que essas provas nos trazem. Será que nós fazemos isto? Quando nos acontece alguma coisa de mal, nós paramos para pensar que tipo de ensinamento é que eu posso tirar daqui? Que tipo de ensinamentos retiramos dessas provas? Desenvolvemos virtudes como paciência, humildade, resignação. Despertamos a consciência espiritual. Desapegamos-nos dos bens puramente materiais, dizendo assim, eu perdi isto, mas também não, bem vistas as coisas, não tem importância nenhuma. O que é que isto significa para a minha felicidade? Tem algum interesse? Não é? A
as dores, os sofrimentos e provas que o ser humano enfrenta têm causas atuais e causas anteriores, situadas em existências passadas segundo a lei de causa e efeito. Se nós cometemos erros, vamos receber as consequências dos erros cometidos. Isso podem ter a certeza. É tal certeza também que Emmanuel tinha na melhoria do futuro do homem. Aquilo que parece injusto numa única vida torna-se plenamente compreensível quando se considera a pluralidade das existências. Não é? Portanto, nós hoje podemos estar a ser postos à prova, e o que tem graça pensarmos é que na vida e ainda espiritual e antes de nascermos, fomos nós próprios que nos comprometemos a atravessar determinadas provas, a vencê-las, para que possamos evoluir e que possamos, como direi, resgatar erros do passado. Certo? E Deus, infinitamente bom, como já sabem, deu-nos uma capacidade maravilhosa que é o esquecimento. Ou seja, nós de cada vez que vimos à Terra e que reencarnamos, esquecemos as vidas anteriores. Exceto em algumas alturas muito particulares, como por exemplo, muitas vezes durante o sono, e por isso temos sonhos que às vezes nos parecem estranhos, porque de facto são alturas em que dizemos que a alma se desprende e, portanto, o nosso espírito passa a ter a tal visão alargada da sua existência e relembra as situações do passado. Pronto, agora vejam lá o que era se nós fôssemos na rua e conhecêssemos, olha, aquele foi meu primo, olha, aquele fez-me aquilo, olha, aquele fez-me aquilo outro. Era terrível, não é? Se já assim sabe Deus. Portanto, aquilo que nos parece injusto, se falarmos em termos, lá está, gerais, e levarmos o nosso espírito, parece-nos, afinal, não tão injusto. Já vos tínhamos falado da justiça das aflições e, de facto, ficou para trás naquelas respostas esta frase. Em outra vida, as vítimas, e estávamos a falar dos flagelos, encontrarão ampla compensação dos seus sofrimentos se souberem comportá-los sem murmurar. É que isto custa assim um bocadinho engolir, não é? Então temos estas dificuldades e nem podemos dizer mal, nem podemos... Não é? Mas então o que é isto? Então vamos ver qual é a resposta. Na minha óptica. Quem quiser depois mostrar a vossa opinião, agradeço. A fé raciocinada oferece consolo. E porquê? Porque permite entender que o sofrimento é passageiro. Certo? Que a justiça divina é perfeita. Que a verdadeira felicidade nós vamos tê-la, mas não é agora. Jesus disse, a felicidade não é deste mundo. Não é? Quando o sofrimento é compreendido, deixa de ser motivo de revolta e transforma-se num instrumento de adiantamento espiritual. Portanto, a revolta é uma característica que não nos ajuda em nada à evolução, seja do que for. Não é? Quando estamos revoltados, até na Terra, no nosso dia-a-dia, quando estamos revoltados, não trabalhamos bem, não nos empenhamos, deixamos de estar motivados. É verdade ou não é? Então, muito mais na evolução espiritual. As aflições da vida não são castigos arbitrários de Deus. Nós, como espíritas, já percebemos isto. Deus é soberanamente justo e bom. Mas consequências justas e educativas das escolhas feitas pelo espírito, o tal livre-arbítrio ao longo da sua evolução, porque muitas vezes as aflições da vida são nossa responsabilidade. Fomos nós que escolhemos aquele caminho. Portanto, não podemos culpar nada nem ninguém, a não ser nós próprios. Para o nosso bem. Certo?
E, portanto, a justiça das aflições confirma a misericórdia de Deus, mostrando que cada dor tem uma finalidade moral e que todo o esforço no bem será recompensado nesta vida ou na futura. Então, o que é importante aqui? É a reforma íntima, é a nossa transformação interior. Que nos vamos transformando em seres mais perfeitos, pondo em prática os ensinamentos de Jesus, que são tantos. Amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento. Jesus, no Sermão da Montanha, fala-nos das bem-aventuranças e diz-nos: bem-aventurados os pacificadores. Foi a mensagem com que abrimos hoje esta palestra. Amai os vossos inimigos. É mais difícil. Lá chegaremos. O reino de Deus está dentro de nós. Portanto, nós dentro de nós próprios temos o conceito do bem e do mal. É a nossa centelha divina. É a nossa consciência. E, portanto, muitas vezes nós, nestas escolhas do dia-a-dia, não é? Perante a vida, nem precisam de ser vicissitudes, são problemas, é a nossa vida do dia-a-dia, estamos sempre permanentemente a fazer as nossas opções. Nós muitas vezes sabemos que não estamos a ir pelo caminho certo, mas às vezes vamos pelo mais fácil, não é? Por aquilo que nos aparentemente nos vai trazer o quê? Mais qualidade de vida física, mais bens materiais, etc, etc. Sempre lá está aquilo que os Espíritos nos advertiram, tudo relacionado com o nosso corpo. Não é? Alguém quer dizer alguma coisa? Então vamos continuar. Vamos falar das guerras. Vamos ver o que nos dizem os Espíritos. O que impele o homem à guerra? É óbvio que teria que ser a primeira pergunta, não é? Allan Kardec, com aquela sua extraordinária inteligência. E diz os Espíritos: o predomínio da natureza animal sobre a natureza espiritual. Ou seja, o predomínio daquilo que é primitivo, dos instintos. E quais eram os instintos dos seres primitivos? Era a sobrevivência, era a lei do mais forte. Certo? No estado de barbárie, portanto, no estado primitivo, os povos só conhecem o direito do mais forte. Por isso, o estado de guerra era um estado normal. Eles tinham que se defender a eles próprios, não é? Não havia nada de sentimentos de fraternidade, de nada disso. O que era preciso era comer, não é? Para manter, evitar os perigos, até de animais que fossem mais predadores, e, portanto, era principalmente a sobrevivência. E à medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, dizem os Espíritos. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele evita as causas. E outra coisa que dizem os Espíritos: e quando se torna necessária a guerra, sabe fazê-la com humanidade. Ai, que vergonha! Como nós estamos atrasados. Não é? Mas Joana d'Arc foi na Idade Média e nós estamos agora aqui. Mas ela ajudou até o inimigo. Certo? Pois, quer dizer, e não nos faltam exemplos, não é? De pessoas pacifistas, Gandhi, sei lá, tantas outras figuras que foram nascendo na Terra e que nos foram ensinando a paz, Madre Teresa de Calcutá, não é? A senhora é contra a guerra? Não, eu sou pela paz. E mesmo assim não aprendemos. A guerra desaparecerá algum dia da face da Terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época todos os povos serão irmãos.
Estamos longe. Isto é um aviso, não é? Porque a verdadeira paz não se faz por acaso. A paz começa dentro de cada um de nós. Começamos nós próprios por nos transformarmos a nós mesmos. E se isto acontecer, portanto, for em crescendo, não é? Se eu for pacificadora, se tiver paz e harmonia dentro de mim, é assim que eu vou tratar o próximo. E o próximo vai aprender com o meu exemplo. Ou pelo menos eu vou despertar nele isso. Não é? E ele vai, que bem que aquela senhora vive, paz, serena, não é? Quando encontramos assim alguém, dá-nos vontade de ficar lá ao pé dele. Só para ter também aquela aura, digamos assim, aquelas vibrações boas de paz. Nós sentimos isso muitas vezes, não é? Então já vamos ter ali um estímulo para também melhorarmos a nossa posição perante os outros. E assim vai. E assim as sociedades se modificam. Portanto, nós também temos alguma cota-parte nesta ação de pacificação do planeta em que vivemos. Que objetivou a Providência, tornando necessária a guerra? Portanto, qual foi o objetivo de Deus? E respondem os espíritos: a liberdade e o progresso. E porquê é que a guerra dá a liberdade e o progresso? De facto, e nós temos visto isso, ainda agora, que a guerra destrói organizações sociais injustas. É verdade. Certo? Se a guerra deve ter por efeito o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo o resultado da escravização? Esta palavra escravização não é tanto escravização. É claro, lá está, temos que sempre que nos reportar à época em que vivia Kardec, tal qual fazemos quando nos reportamos e interpretamos as parábolas de Cristo, não é? As palavras e o que foi utilizado na época temos que as adaptar à nossa. E poderíamos eventualmente dizer pela dominação, pelo domínio económico que outros fazem sobre nós. E eles dizem que tudo isso é temporário, que é para pressionar os povos, a fim de fazê-los progredir mais depressa. Lá estão os tais estímulos, sempre os estímulos pela dor e pelo sofrimento, porque infelizmente significa que ainda não temos capacidade para mais. Que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Grande culpado é, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado, para satisfazer a sua ambição. Também conhecemos figuras históricas, não é, que provocaram e continuam a provocar guerras e, portanto, cada um é responsável pelos atos que pratica e eles lá terão a tal justiça divina se fará, sem dúvida nenhuma, fazer sentir a cada um destes inimigos. Então, voltamos aqui às nossas reflexões. O que é que nos ensinam, ou o que é que nos ensinaram nestas questões e nestas respostas os espíritos? Ensinaram que as guerras não são uma fatalidade. Portanto, não é Deus que manda as guerras para que nós soframos. Obviamente que não. São consequência do atraso moral da humanidade, que precisa das guerras ainda. Porque revela um desajuste entre o progresso intelectual e o atraso moral. E porquê é que então existem guerras? Não é? Porque é que é esta ignorância? Quando falamos de ignorância do homem, o que é que nós queremos dizer? Queremos dizer que o homem ainda precisa de se aperfeiçoar porque tem valores para si, hoje, importantes, como egoísmo, orgulho, ambição, vaidade, necessidade de poder, necessidade de ferir o outro, de humilhar o outro para vencer. E isto dá-se em qualquer parte. Dá-se até
muitas vezes nas nossas famílias. Dá-se no emprego, dá-se na sociedade. Portanto, alguém quer sempre sobrepor-se ao outro. Acha-se melhor que o outro. Obviamente que isto são situações que são imperfeições, digamos assim, que o homem vai ter que se libertar, porque isto é o oposto daquilo que nos ensina Jesus. Não é? Jesus ensinou-nos a humildade, ensinou-nos a caridade, o amor, amar o próximo, e disse mais: amem o próximo como a vós mesmos. Isto é o primeiro passo. Amem o próximo como a vós mesmos. E quando forem capazes de amar o próximo como a vós mesmos, amem os vossos inimigos. Fantástico. Maravilhoso. Cada vez que penso nisto, mais entusiasmada fico. E de facto é uma figura que mudou o mundo. Por isso é que é antes de Cristo e depois de Cristo. Então vamos lá continuar. Portanto, as guerras têm também um lado bom. E qual é o lado bom? Agora já posso falar assim que vocês já entendem, não é? Qual é o lado bom? É forçar a humanidade a repensar valores. E porquê? Porque lá está o sofrimento. E nós começamos a pensar, mas este sofrimento poderia ser evitado se nós tivéssemos resolvido as questões de outra forma. Lá está a vida, as conversas diplomáticas entre os países para evitar os confrontos armados, certo? Pronto. Então, se nós, como povo, pudermos mostrar aos nossos governantes que não é pela via armada que se resolvem as situações, talvez consigamos que eles mudem de ideias. À medida que a Terra se transforma em mundo de regeneração, os conflitos armados tenderão a desaparecer. E a paz duradoura só surgirá com a transformação moral do ser humano. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma que só quando nós nos transformarmos, mas transformarmos mesmo, e tivermos essas novas formas de pensar bem consolidadas dentro de cada um de nós, é que o mundo se poderá tornar num mundo de regeneração. Neste momento, todos vivemos numa altura, de facto, bastante desafiante, não é? E pede-se, sobretudo, aos espíritas para que tenham esta capacidade de ser pacificadores. Porque estamos num ambiente desregulado. As crises são a todo nível. São crises morais, são crises sociais, são crises ambientais. E, portanto, vivemos numa altura difícil. Crises económicas. Tudo. As económicas estão dentro das sociais. Não é? Pois, mas quer dizer, põe-se até inclusivamente para muitos povos questões de sobrevivência. Estamos a atravessar, portanto, há imensas coisas a acontecer ao mesmo tempo. E qual é a nossa postura como espíritas perante estas mudanças? Que postura é que nós temos que ter? Isto estou-vos a lançar estes reptos, porque cada um dentro de si vai encontrar a resposta, sem dúvida. Em que é que nós podemos, o que é que nós podemos fazer para melhorar? O que é que nós podemos fazer para ajudar, para auxiliar a que esta transição, de facto, que estamos a sofrer, seja mais suave para a humanidade? Cada um de nós poderá fazer qualquer coisa? Pacificarmos e sermos solidários. A última frase ali falava da paz duradoura, ou tinha a ver com a moral. Não, com a paz mesmo. A paz duradoura surgirá com a transformação moral do ser, né? Certo. Hoje a tendência é acabar com o aspecto moral. Quer dizer, de certa forma parece que a guerra continua, mas sem armas. Cada vez menos moral, menos família, menos valores. Eu não acho que seja bem assim.
Eu, por acaso, já não O temos trabalho em muito frente a uma tempo. escola e é complicado. Já não temos muito tempo, mas temos aqui os outros aspectos. E eu gostava de vos falar sobre o duelo. Porque nós, quando pensamos no duelo, pensamos naquele senhor, não é? Que se encontra com o adversário e que dispara um contra o outro por motivos variados. Mas em que está em primeiro lugar está a honra que se quer defender. Pelo menos assim era, não é? E como é que nós interpretamos o duelo nos dias de hoje? É que hoje em dia há, de facto, duelos. Não lhe chamamos assim. Mas o conceito está lá. Disputas em ambientes profissionais, familiares, sociais. E são devidas a quê, estas disputas? Lá está. A tentarmos ser melhor que o outro, ferindo-o muitas vezes na sua dignidade. É isto que eu acho. Ferindo na sua dignidade, não é? Através de agressões verbais, de difamações públicas, dos tais posts que pomos nas redes sociais. Não é? E que nós próprios alimentamos quando estamos permanentemente lá a ver e a dizer likes. Porque se nenhum de nós alimentar estas disputas, isso não vai permanecer, acaba. Pronto, e de facto, isto é evidente que tudo tem um lado bom e um lado mau, como tudo na vida, não é? Nas redes sociais também se faz apelo a muitas outras coisas que têm um efeito positivo, não é? Na sociedade, não é? Mas infelizmente temos é que saber distinguir, porque só nós é que podemos ter esse filtro. Queria fazer alguma questão? A tecnologia em si, ela é neutra. Claro. O problema é quem manipula a tecnologia. Então, cabe a cada um de nós fazermos as escolhas. Ao invés de eu ver uma situação, um post numa rede social que me desagrada e eu entrar lá e reclamar, criticar, falar mal, ser maledicente, por que eu não passo adiante e me calo? E é o que as pessoas não estão fazendo. As próprias pessoas alimentam o ódio nas redes sociais e depois essas mesmas pessoas são aquelas que criticam os malefícios da rede social. Mas nós, por exemplo, como espíritas, podemos, ao invés de compartilhar um post que fala sobre guerra, que fala sobre coisas negativas, por que nós não compartilhamos um post falando de coisas positivas, de quem faz o bem? Claro, Falar de mensagens dignificantes. Então são as escolhas que as pessoas fazem. Então o que acontece hoje nas redes sociais é um reflexo do que está acontecendo internamente dentro das pessoas. E daí, mais uma vez, eu respondo com aquela frase de Jesus, não é? Sejamos pacificadores. Não é? Lá está. Sejamos pacificadores. Portanto, se nós tivermos a paz interior dentro de nós, não é? E se a disseminarmos por aqueles com quem convivemos, e através, obviamente, agora destas novas interações com os outros através das redes sociais, nós podemos disseminar essa paz. E, portanto, se conseguirmos isso, já é uma excelente ação na direção da paz e da evolução da humanidade, obviamente. Obrigada pela sua intervenção. Já vai assim um bocadinho adiantada a hora, temos que ficar por aqui. Gostaria de mais de conversa, mas para a próxima, está bem? Continuamos. Muito obrigada. Vamos dar então por encerrados os trabalhos. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. E vamos voltar a focar-nos na espiritualidade, sem música. Obrigada. E vamos nos focar então no nosso querido Mestre, nas suas vibrações de bondade,
paz, de harmonia e de amor. E vamos sentir que todas essas vibrações se vão transformando em luz, em pétalas de flores que caem lá de cima do alto sobre nós, exalando um perfume doce, envolvendo, nos atinge o âmago, nos atinge e preenche os nossos corações, enchendo-os de bondade, de amor, atingindo também as nossas mentes, trazendo-nos força, energia, capacidade para começar a trabalhar na seara do Senhor, a trabalhar no bem, a trabalhar a serviço do bem maior, para que todos nós, como sociedade, possamos evoluir e todos juntos constituirmos um mundo melhor. Agradecemos-te, Jesus, por estes momentos, por estas reflexões. Vamos de coração cheio e agradecemos-te muito por isso. E pedimos-te que abençoes esta casa, que nos traz o esclarecimento e o consolo e a vontade de trabalhar no bem. Abençoa os nossos lares, os nossos amigos, familiares, também aqueles que não nos querem assim tão bem. Não podemos chamar-lhes de inimigos, mas aqueles que não, com quem não nos relacionamos tão bem. Abençoa-os, Senhor. Perdoa-nos a eles e a nós por não nos compreendermos. Abençoa todos aqueles que sofrem, querido Jesus, que sofrem nos dois lados da vida. Traz o esclarecimento e a luz a todos, a toda a humanidade, para que possamos viver em paz e harmonia. Graças vos damos por tudo, Senhor. Muito obrigada.